Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? A paz do Senhor? Quem vos fala é o pastor Rodrigo Venerando. Estou aqui para continuar nosso estudo sobre interpretação de textos bíblicos. Sim, interpretação de texto bíblico. No primeiro vídeo, nós falamos a respeito de interpretação popular e interpretação correta. Um exemplo, tivemos algumas referências, entre elas nós tivemos ali a respeito de João 10. Qual que é a interpretação popular? O ladrão do texto, popularmente falando, é o diabo. Então, muitas pessoas até citam, está escrito que o diabo vem roubar, matar e destruir. Mas, dentro do texto, fazendo uma exegese, isto é, extraindo do texto para nós, não de nós para o texto, nós vamos encontrar a partir do versículo 7, 8, 9 e o 10, 11, 12, 13 e o 14, que o ladrão é o falso pastor, que Jesus chamou ele de mercenário, que veio antes de Jesus, dizendo ser o que Jesus é. Então, isso foi que nós trabalhamos no primeiro vídeo. Porém, antes, meus amigos, irmãos e irmãs, eu quero convidar você a curtir aí a nossa página no nosso canal no YouTube, sim, curte aí e também deixe o seu comentário, tá joia? Você também pode estar nos achando aí nas páginas das redes sociais, no Facebook, Instagram, e com certeza juntos vamos estar aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Meus amados, hoje eu quero estar tratando com vocês uma frase que muitos pregadores, muitas pessoas até utilizam, e muitas vezes ela vem como jargão, né? Que a Bíblia é intérprete da própria Bíblia. Como que isso faz sentido? De que forma que nós podemos sair da frase como jargão, como teoria e praticá-la, ok? É isso que nós vamos trabalhar. Isso é uma matéria da hermenêutica, da exegese, tá certo? Tenho também no meu livro, né? Fala em meu livro, nós temos aqui algumas literaturas que Deus nos deu graça, né? Oportunidade de estar escrevendo com o objetivo de poder compartilharmos a palavra de Deus. Depois estarei deixando aí o nome, os títulos de cada livro para você. Em especial, esse daqui das nossas palestras sobre oratória sacra. Quando você trabalha a homilética, que é a arte de pregar, você também tem que trabalhar a hermenêutica, que é a arte de interpretar, porque o pregador deve se comprometer com a interpretação fiel do texto sagrado. Vamos voltar aqui para o nosso assunto, ok? Como identificar o texto para que eu não caia na tendência de uma interpretação popular. Veja bem, vamos pegar um texto conhecido e vamos usar ele como exemplo. Depois, no terceiro vídeo, nós vamos estar trazendo outros textos, tá joia? No livro de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo de número 15, muito conhecido, alguns até titulam o capítulo do departamento perdidos e achados. O que nós temos ali? Vamos pegar a partir do versículo 11, a parábola do filho pródigo. Quando nós voltamos para esta parábola, é muito comum nós identificar ou dar ênfase ao menino que foi embora e voltou e aplicar essa parábola como que Jesus estivesse falando sobre o retorno para a casa do Pai, como se Jesus estivesse dando ênfase ao filho que se perdeu. É comum, não tem problema nenhum, está nítido isso no texto, o menino deixa a casa, vai desfrutar uma vida longe da casa do pai, longe do pai, desperdiça tudo o que tem. Beleza. Mas qual é a intenção do texto? Como eu vou identificar o texto? Primeira coisa que eu tenho que me comprometer é quem escreveu. Quem foi o primeiro auditório? Quais foram ali as primeiras pessoas que tiveram acesso a esse texto? É para quem foi escrito. Ponto. Identificando isso, eu vou ter outro trabalho de identificando para quem, a sua época, porque tem uma lacuna, né? Lacuna linguística,
geográfica, cultural, certo? Do tempo que foi escrito e do tempo que nós estamos aqui lendo esse texto. Então eu tenho que agora trabalhar isso, certo? Procurar o significado dos termos. Por exemplo, nós temos aqui que o pai tinha 2 filhos e um pediu herança. Então, quando eu começo a vasculhar os direitos da herança, eu tenho que também trabalhar na cultura judaica. Como que se tratava isso? Ponto. Aí é só para conhecer o pano de fundo da parábola. Mas o forte aqui é para quem? Aqui é o forte. Pode ver que um dos meninos, ele vai embora, gasta tudo que tem e volta. E a ênfase recai sobre o filho que estava no campo. Por quê? Porque Jesus, quando ele começa a contar a parábola, ou esta história da parábola, quando ele começa a contar que são 3 histórias aqui dentro da parábola, da ovelha, da dracma e dos 2 filhos, ela tem uma espinha dorsal, que é justamente o arrependimento. Então, Jesus está falando aqui sobre a necessidade de arrependimento. Pode ver que a alegria quando a mulher achou a moeda, há mais alegria por um pecador, há uma alegria quando o pastor encontrou a ovelha, é mais alegria quando um pecador se arrepende, e a alegria quando o menino volta. Mas esta alegria, ela é esboçada para quem? Dentro do texto, justamente para o menino ou para o filho que não queria entrar. Por quê? Porque a ênfase da história está justamente para os religiosos que achavam que não necessitavam de arrependimento. Aí você fala, pastor, mas como que nós vamos encontrar isso no próprio texto? Então eu vou ler para você. No capítulo 15, versículo 2, diz assim: E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele propôs, então, uma parábola. Para quem? Para os religiosos. Porque no versículo 1 diz que chegaram a ele todos os publicanos e pecadores. Os pecadores entendiam isso, que tinha necessidade de arrependimento. Mas os religiosos achavam que não precisavam. Então, essa é a espinha dorsal. Esse é o caminho que a parábola toma. Tanto é que no final, diz o texto assim, ó, vendo, porém, este teu filho, o pai falando para o filho que não queria participar da festa, certo? Desperdiçou a tua fazenda, tal, o menino falando, né, murmurando, achando ruim. Mas o pai responde, certo? O pai respondeu a ele, falou, filho, o que é meu é teu. E aí o pai insistiu para ele entrar, que fala da misericórdia. Vocês entenderam? Então, quando você pega a parábola, num olhar popular, é o culto do filho pródigo, é o menino que se perdeu. A ênfase não é essa. O menino é apenas um retrato de um pecador que arrepende. E o menino que não quer entrar é aqueles que acham que não precisa de arrependimento. Que Deus abençoe. Então lembra, lê o texto, examine o texto, procure identificar quem escreveu, para quem escreveu e quem foi para quem foi o primeiro auditório. E aí você vai ter, além de interpretar, trazer o texto de ontem e aplicar no dia de hoje. Que Deus abençoe.